A santidade de Deus exige temor, reverência e obediência. Olá, seja bem-vindo a um momento especial com o Senhor. Existem momentos na Bíblia em que a glória de Deus se manifesta de forma tão poderosa que os homens percebem o quão pequenos são diante da majestade do Criador. Em Êxodo, capítulo 19 e o capítulo 20, do 1 ao 6, encontramos um desses momentos. O povo havia sido libertado da escravidão do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus enviou provisão no deserto. E agora chega o momento de conhecer mais profundamente aquele que os havia libertado. O Senhor desce sobre o Monte Sinai para estabelecer uma aliança com o seu povo. Não era um encontro comum, era um encontro com o Deus Santo. Hoje muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos desejam viver em reverência diante a sua presença. Esta mensagem nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus exige temor, reverência e obediência. Deus procura um povo que ouça e obedeça a sua voz. Êxodo 19, 3 ao 6. Antes de falar ao povo, Deus chamou Moisés. O Senhor entregou a sua palavra a Moisés. Moisés transmitiu fielmente aos anciões tudo o que havia recebido. Moisés não mudou a mensagem, não acrescentou, não retirou. Ele apenas anunciou o que Deus havia falado. Hoje, o Senhor continua procurando homens e mulheres que proclamam a sua palavra com fidelidade. Vivemos dias em que muitos querem adaptar a palavra às vontades humanas. Mas Deus procura servos que tenham coragem de dizer: assim diz o Senhor. A igreja não foi chamada para agradar o mundo. Ela foi chamada para obedecer ao Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido aquilo que Ele já falou através da sua palavra? Não basta só ouvir, é preciso praticar. A santidade de Deus exige limites. Êxodo 19, do 9 ao 11 e do 21 ao 25. O Senhor ordenou que fosse colocados limites ao redor do monte. Ninguém poderia ultrapassar aqueles limites. Por quê? Porque Deus é santo. O limite não era castigo, era proteção. O povo precisava compreender que estava diante da majestade do dono do universo. Hoje muitos perderam o senso de reverência. Querem aproximar-se de Deus sem compromisso. Querem a presença sem santidade. Querem a bênção sem obediência. Mas Deus continua santo. A graça não alunou a santidade. A misericórdia não alunou a reverência. Existem limites estabelecidos por Deus que precisam ser respeitados. Quando obedecemos aos princípios do Senhor, estamos protegendo nossa própria vida espiritual. Antes da glória, vem a preparação. Êxodo 19, 14. Antes da manifestação de Deus, houve preparação. O povo precisou se santificar, precisou se preparar para encontrar-se com o Senhor. Muitas pessoas desejam viver experiências profundas com Deus, mas não querem dedicar tempo à oração.
não querem buscar a santificação, não querem abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo. Deus continua chamando um povo para a consagração. Quem deseja contemplar a sua glória precisa estar disposto a buscar a sua presença. O altar da oração continua sendo um lugar de preparação. Os joelhos dobrados continuam sendo o caminho para guardar experiências com Deus. Quando Deus desce, tudo muda. Êxodo 19, do 16 ao 20. A Bíblia diz que houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, o som de uma trombeta fortíssima. O monte Sinai tremia. O povo tremia diante a presença do soberano. A presença de Deus havia descido sobre o monte Sinai. E quando Deus se manifesta, corações são transformados. Quando Deus se manifesta, vidas são restauradas. Quando Deus se manifesta, o impossível acontece. Não era apenas um espetáculo, era a manifestação da glória do Deus vivo. Ainda hoje, Deus continua visitando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O temor do Senhor produz obediência. Em Êxodo 20, do 1 ao 6. Depois da manifestação da glória de Deus, Deus entrega os mandamentos. Primeiro, o povo conhece quem é Deus e depois aprende como deve viver. E o Senhor declara: Eu sou o Senhor teu Deus. Ele exige exclusividade, fidelidade, adoração verdadeira. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele procura corações totalmente entregues a Ele. Verdadeiro temor não afasta o homem de Deus. O verdadeiro temor aproxima o homem de Deus em humildade e obediência. Quem teme ao Senhor não vive apenas de emoções, vive de obediência, ama a palavra, respeita os mandamentos, procura agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. E para concluirmos, o Monte Sinai nos ensina que Deus fala com o seu povo. Deus é santo. Deus estabelece limites para a sua proteção. Deus honra aqueles que se preparam para a sua presença. Deus deseja obediência e fidelidade. Hoje, o Senhor continua chamando homens e mulheres para viver uma vida de reverência, santidade e temor. E a pergunta é: quando Deus falar, você obedecerá? Quando Deus chamar, você responderá? Quando Deus se manifestar, você estará preparado? Que possamos dizer como Moisés: Senhor, eis-me aqui, porque todo aquele que honra a Deus experimentarão a sua presença, a sua direção e a sua poderosa glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra. Ensina-nos a viver com temor, reverência e obediência à Tua vontade. Que nós possamos Te obedecer, Te ouvir e Te adorar com todo o coração e alma. Vem, Senhor, nos preencher, nos encher, nos guiar, nos orientar em cada passo que temos que dar. Que sejamos canal de bênção nas Tuas mãos, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu creio. Você crê? E o Senhor Jesus Cristo é quem opera obras extraordinárias. Amém?
Se você foi tocado por esta palavra, compartilhe com quem o Senhor tocar agora no seu coração. Permita Ele te usar como instrumento nas mãos dEle, para a glória dEle. Vamos juntos levar a palavra do Senhor com temor, reverência e obediência. Que Ele venha ser glorificado na minha vida, através da tua vida. Vidas venham ser rendidas aos pés do Senhor e o nome dEle seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu lar, as obras das suas mãos, o seu ministério. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?